Seja bem-vindo ao quadro clínico da Publicast Brasil, um espaço onde a saúde e a informação andam lado a lado. E para esse tema de hoje, algo que mexe muito com a autoestima, não só de mulheres, mas que mexe com a dos homens também, porque incomoda, porque altera o visual e traz também alguns problemas na área de saúde, né? E para que a gente conseguisse entregar um programa de qualidade voltado para esse tema, onde a gente vai estar conversando hoje sobre varizes, vasinhos, lipedema. O que é que você precisa saber que ninguém te contou? A gente trouxe um doutor muito especial, um médico reconhecido e competente aqui na nossa região, já ganhando notoriedade estadual, tenho certeza disso, pois ele tem uma maneira moderna e humanizada de tratar seus pacientes. Seja bem-vindo, doutor Alan. É um prazer tê-lo aqui. Obrigado. É uma honra estar aqui nesse podcast. A gente vai hoje conversar por um assunto que mexe muito com a autoestima, principalmente das mulheres, né, doutor? Sim, com certeza, né? Porque é um assunto que varizes sempre esteve, né? Aí, esse assunto. E também vamos falar de lipedema, que é uma doença que hoje está mais na moda, né? Vamos assim por dizer. Mas não é uma doença de moda, é uma doença real, né? Exatamente, lipedema é uma doença, inclusive no novo CID, que é a Classificação Internacional das Doenças, foi incluído essa doença lá nessa classificação. Antigamente não tinha, né? Mas agora, oficialmente, tem reconhecimento porque está lá. Eu pouco conheço sobre o lipedema. Quando a gente fala de vasinhos, de varizes, né? Eu, inclusive, sendo homem, tenho. E sei que o meu caso é genético, é hereditário, né? A minha mãe teve, né? Sim, Fez sim. cirurgia no passado, que era uma cirurgia muito mais complexa, mas sobre isso a gente vai falar daqui a pouco. Claro. O que eu queria saber um pouco, eu acho que seria interessante para a audiência saber também, doutor, é que o senhor nos contasse um pouquinho da sua trajetória, falasse num bom tom para que as pessoas pudessem ouvir direitinho e falasse da sua trajetória, né? Aquilo que realmente te levou para esse caminho, como é que foi a sua vida acadêmica ali, o que te conduziu, né, para esse cenário hoje, e se teve alguma coisa que despertou, né, que mostrou que esse era o caminho aí na tua jornada profissional. Sim, sim. Bom, para quem não me conhece, sou o Dr. Alan, sou médico especialista vascular e eu comecei meus estudos, né? Eu sou formado lá na Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo, porque Sim. eu não sou daqui da cidade de Americana, né? Eu me formei, toda a minha formação, nasci, morei em São Paulo, capital. Eu me mudei para cá em 2018, né? Estou desde então aqui na cidade, né? Para o benefício da cidade, né? Sim. E desde lá da faculdade, eu sempre tive o interesse em fazer a minha especialização em cirurgia, só que eu ainda não sabia em que área da cirurgia que eu ia escolher. Só que quando você é aluno, lá na faculdade tem as ligas acadêmicas, né, que cada liga aborda um diferente assunto. Correto. Então, por exemplo, tem a liga da cardiologia, a liga da pediatria, né? E quando eu era aluno, eu fui entrando em algumas dessas ligas que eu achava legal. E tinha uma liga lá na faculdade que era a Liga de Cirurgia Vascular. E vou falar aqui, ó, inicialmente eu não era nem, digamos, muito aficionado pela cirurgia vascular em si, só que o preceptor daquela liga era um médico, né, o professor Guedes, e ele era um cara muito legal, né? E eu gostava muito de frequentar a liga, mais por causa dele, né, que ele conduzia a liga de uma forma bem diferente, bem enérgica, dinâmica. E com isso eu fui me interessando cada vez mais. Aí tanto é que depois, né, eu me formei, aí fui fazer a cirurgia geral e depois me especializei na cirurgia vascular e estamos aí até hoje. E para a gente entender, né, para nossa audiência, porque a gente fala com todos os públicos, com todas as idades. Então a gente tem certeza que vai conseguir falar com quem tem estágios mais avançados, mas também com quem está ali vendo um vasinho nascer, ali na juventude. O que de fato é uma varize? É só predisposição genética ou existem fatores que contribuem para o surgimento de varizes, vasinhos? Bom, vamos lá, né?
antes de tudo, que o pessoal fala, o meu é variz, é vasinho, é só questão de estética. Pessoal, não tem nada a ver com estética. É claro que aparece ali, né? Interfere, né? Só que isso é uma doença. E isso que a gente tem que falar, né, pro público, porque muita gente acha que, eu tenho um pouquinho de vasinho, tá aparecendo e eu não vou tratar agora, porque é só estética. Não é estética, já é o início da De uma doença, né? doença. Então esse vasinho, quando ele aparece, que já é inclusive o estágio 1 da doença, né? Mais para frente ele vai evoluindo e quando já chega no grau 2 da doença que surgem as varizes. Então, o que que são as varizes? São veias tortuosas e dilatadas maiores do que 3 milímetros, ou seja, ela já faz uma saliência na pele. Sim, Você passa o dedo assim na perna, você sente aquele calombo, né? entendi. Saltar para fora. Isso já é uma Não varizes, né? necessariamente ela tá roxinha, mas o início dela você já sente a alteração na pele, é isso? Já sente essa alteração, né? Então, Mas a filha dela é o vasinho. A origem dela é o vasinho. sim, Não a né? filha, né? Mas a origem dela é o vasinho, né? Na grande maioria das vezes, não tem gente assim, que, por exemplo, tem uma varize grande, você vai examinar e não tem nenhum vasinho, né? Entendi. Mas Não, essa varize grande, ela nasceu do vasinho? É um vasinho que engrossou ou não? Não tem nada a ver, minha pergunta. Nem sempre, né? Nem sempre. Existem alguns vasinhos, sim, pequenos, que eles vão crescendo e lá na frente, digamos assim, não é que eles se transformam numa varize daquela gigante, só que eles se transformam numa outra entidade chamada venulectasia. É como se fosse um super vasinho. Ele é um vasinho que ele muda de cor. Então, normalmente aquele vasinho, no início, ele tem uma cor mais vermelha, né? Uma cor mais clara. Com o passar do tempo, às vezes você já viu gente andando na rua, no mercado, né? Tem aqueles vasinhos que eles começam a saltar para fora da pele e muda de cor, começa a ficar roxo, começa a ficar preto, inclusive, Entendi, né? entendi. O início, né? Talvez até no processo financeiro, o início, procurar logo no início, a clínica já seria muito mais orientada, né, doutor? Com certeza absoluta, né? Isso a gente vai falar, né? Como qualquer outra doença, quanto antes você começa a cuidar dela, a Sim, tratar dela, sim. muito melhor, inclusive, que nem você falou, né? No orçamento No também, né? orçamento, né? Com certeza. Porque ali você tem uma determinada hora, né, que você vai passar em tratamento, e isso aí vai impactar financeiramente, né? Talvez você consiga fazer um tratamento menor Sim, é por no isso começo, que né? as pacientes que vão lá, a gente examina, faz uma anamnese e depois lá na frente a gente elabora um plano personalizado para a pessoa e, claro, depende do quanto que ela tem já da doença, né? Entendi, Então tem gente que vai entendi. lá, digamos, tá um pouquinho mais tranquilo, né? Agora tem gente que vai lá, já tem vasinho, tem venulectasia, tem microvarizes, tem varizes, tem veia safena doente, às vezes tem até a perna começou a mudar de cor, a cor da pele, começa a aparecer ferida. Então, assim, é outro orçamento, Tá. né? Eu acho Não tem que nem como a gente comparar, né, esses dois mas cenários em aí. termos de qualidade de vida e de saúde, eu acho que o doutor falou uma coisa agora que é fundamental. Você viu a classificação que ele explicou pra gente? Repete pra gente, doutor. Você falou que vasinho, microvarize. Existe uma classificação, né, nas varizes, chamada classificação CEAP, que ela varia de 1 a 6, né? Então, assim, o zero seria nada, né? A pessoa que realmente não tem nada, você procura ali, não tem. Não, tudo bem. Já a classificação 1 é quando aparecem os vasinhos. Indo para 2, aparecem as varizes. Já no grau 3, a circulação começa a ficar mais comprometida, a perna começa a ficar inchada até. Indo para o grau 4, a cor da perna começa a escurecer. Então você já viu gente andando no mercado com aquelas pernas mais escuras, né? O grau 5, aquela feridinha pequena. O grau 6 é quando tem a ferida grande, A aberta, erupção estoura e se transforma ativa, numa né? ferida, Porque né? mais pra frente, quando a gente trata essa ferida que ela tá aberta, ou seja, né?
você vê que é uma doença que desde um vasinho pode evoluir e nascer até uma ferida na perna, né? Entendi. E lá para frente, quando a gente trata essa ferida e ela cicatriza, aí ela volta pro estágio número 5, que seria a ferida cicatrizada, né? E Entendi. a gente tenta manter aí no 5 para não abrir Entendi. novas feridas, né? Isso pode gerar um caso de trombose, de interrupção da circulação? Ela pode chegar a parar a circulação ou não, uma varize? Olha, essa é uma pergunta muito boa, viu? Por quê? Quando ao surgimento dessas varizes, as veias elas vão aumentando de tamanho. Quando ela aumenta de tamanho, tá, começa a aparecer uma lentificação do fluxo sanguíneo dentro dessas veias. Então, quanto maior a veia, mais varizes a pessoa tem a veia safena doente, a tendência é que a circulação ela fique cada vez mais lenta, ou seja, a circulação piora, favorecendo sim, tá, a incidência de aparecer uma trombose. O que é trombose, né? É quando a circulação fica parada e aí gera um coágulo, Um né? obstáculo, É um né? obstáculo mesmo, né? Uma, E isso, né, esse obstáculo, né, esse coágulo sanguíneo dentro da veia é o que a gente chama de trombose venosa, entendi, né? Então, entendi. é verdade O que sim. pode levar à morte, né, doutor? Olha, se for uma trombose grande, uma trombose extensa, qual que é o perigo, né? Esse trombo, né, chega uma hora que ele pode se soltar de lá e ele vai viajando pelo corpo e ele para no pulmão. E aí causa o que a gente chama do famoso a embolia pulmonar, né? Que Entendi. dependendo do nível e do grau que Mata o tá, cidadão, né? pode ser fatal, sim. Vocês conseguiram notar a importância desse tema que a gente está conversando hoje? A Publicast Brasil, através do quadro clínico, vai buscar pessoalmente cada convidado que vem aqui, porque os temas são relevantes. Os temas podem transformar vidas, podem ajudar você a melhorar a sua qualidade de vida e evitar um problema desse, que o doutor acabou de falar. Inclusive que pode levar à morte num processo de varizes, né? Doutor, uma curiosidade, toda varize dói ou não? Porque eu tenho o que eu acredito que seja um nível 2, né? Eu tenho caroço já, eu sinto ali é visível, não escureceu a veia, né? É da cor da pele ainda, mas eu já vejo Certo. a sobressalência ali. Sim, sim. Só que não dói, o meu não dói. Bom, exatamente. Isso realmente pode variar muito, tá? Tem gente que vai lá na clínica, tá? Ela nem varizes dessas grandes tem. Ela tem alguns vasinhos, tem microvarizes. Microvarizes é aquela veia nutridora dos vasinhos, só que ela não chega ainda a saltar para fora, né? Entendi. Só que ela tem alguns desses vasinhos e ela já sente sim, tá? Cansaço na perna, dor na perna, né? E isso mesmo no livro, na literatura, mostra que pode ter sim esses Sim. casos. Enquanto que, por outro lado, tem a pessoa que vai lá, tá cheio de varizes, né? Tem um monte dessas veias saltadas, e eu pergunto, você sente dor na perna? Não sinto nada. Parece Sente um a mapa perna... hídrico, né? Mas não. Não, tem gente que fala, o meu é o mapa do Brasil, né? É um mapa hídrico, né? Dos rios, né? Cada pessoa fala uma coisa, né? E tem gente que, apesar de ter bastante varizes, ela não tem um quadro clínico muito pronunciado. Não sente dor, não sente a perna muito Sim, cansada, né? Mesmo assim, claro, né? A gente tem que tratar. sim. Pode falar, desculpa. Não, sim, a gente tem que tratar. Por quê? Porque senão a doença ela vai evoluindo, né? Sim. A varize, doutor, isso é uma curiosidade, né? A varize, ela precede alguma outra doença? Ela pode causar alguma outra doença? Ou é algo ali que vai viver nesse universo vascular e não gera nenhuma outra comorbidade no ser? Olha, então, como por exemplo, a gente citou anteriormente, aquela varizes não tratada, que pode gerar, por exemplo, uma trombose, tá? Uma trombose venosa profunda, tá? Que é quando há um entupimento de uma veia mais profunda, tá? Da nossa circulação. E o que acontece? Mais para frente, esse entupimento, ele pode gerar uma outra doença, chama a síndrome pós-trombótica.
Ou seja, digamos assim, aquela circulação venosa dessa pessoa nunca mais vai ser a mesma, tá? Então, chega até em 50% desses casos, a pessoa que teve uma trombose mais extensa, ela sempre vai ter aquela perna já um pouco mais inchada, sabe? Entendi. Nunca vai ser aquela perna 0 quilômetro, tá? Não retorna, o desinchaço não é 100%. Então, em alguns desses casos, tá? Não retorna 100%. Então, vai ser assim, vai ser uma perna que sempre vai ser mais inchada, ela sempre vai sentir um pouco mais de peso nessa perna, mais cansaço, né? E com isso, existe a probabilidade de formação de mais varizes ainda, ou seja, vira um ciclo mais vicioso, sabe? Sim. Porque é uma perna mais inchada, circulação pior, gera mais varizes ainda, gerando mais varizes pode dar até uma outra trombose, inclusive, né? Então, como já vi vários casos, né? Claro que a gente não quer que chegue nisso nunca, assim, se der, né? Sim. Doutor, para você, se você quiser conhecer melhor o Dr. Alan, existem 2 perfis na internet, o da clínica e um pessoal. E independente dos perfis, o conteúdo que você vai encontrar sobre o Dr. Alan, na área pessoal, é extremamente motivador. É um cara que assim é rigoroso com o traçado do dia dele, com tudo aquilo que ele se compromete a fazer e com a mensagem que ele está passando. Então é um uso muito consciente e interessante para você seguir o Dr. Alan no Instagram. Pode jogar lá Dr. Alan Rock, você vai encontrá-lo, vai encontrar os 2 perfis, você vai confirmar o que eu estou dizendo. E por que eu estou dizendo isso? Porque, doutor, eu e o Dr. Alan, nós malhamos na mesma academia, né? Eu já estou um pouco mais idoso, não tenho a disposição que o Dr. Alan tem para levar aquele ritmo que você vai conferir no Instagram dele, né? Que é jogar tênis todos os dias, né? Você tem uma vida bem intensa. Que nem você falou, né? O meu Instagram tem o arroba @AlanOck, tá? Que é um perfil mais voltado para clínica. Só que o que eu mais estou usando é o arroba AOHKI, é AOHKI. E foi justamente isso que você falou, porque, assim, a minha missão, claro, eu trato varizes, trato lipedema, só que vai muita gente lá na clínica e a gente quer promover uma melhora da saúde global dessa pessoa, Acho que né? inclusive da mentalidade, né? De Da tudo, visão de mundo de dela. tudo. Então, assim, um pouco falando lá dos meus stories do Instagram, você que já me acompanha, né? Sim. Eu posto um pouco até do meu estilo de vida, que eu tenho esse estilo de vida, o que para mim, né, eu acho muito importante, que, por exemplo, é puxado, sim, só que a gente acorda 4h20 da manhã, Sim. né? Para quê? Para fazer as atividades físicas, né? Então, que nem você falou, eu vou na academia sim, eu jogo tênis, faço esporte. Quantas horas de sono o senhor tem, doutor? Olha, eu tento ir dormir mais cedo, tá? Então, Tá. 9h30, né? Eu já tento já... Entre já 7 e 8 horas de sono. Sim, tá? Sono, inclusive, é um outro pilar fundamental da saúde, Sim, tá? né? Que Em seria, todos os aspectos, sim, né? seria sono, atividade física, tá? E uma dieta bem feita, tá? Esses são os pilares essenciais para... Faltou um pilar aí, né? um pilar importante, a fé, né? Com certeza. A fé de que a gente tem Sim, algo sim. maior que nos conduz, né? E Claro, que a gente claro. deve respeitar. E todo esse tratamento que damos com o nosso corpo, né? E transbordamos ali através da rede social, é uma manifestação de autocuidado, de amor próprio, né? De respeito ao Criador. Então, eu aconselho você a seguir, porque é realmente inspirador, né? E aí você vai entender o biotipo, o aspecto físico do doutor, né? A disposição que ele tem e ao lado de quem você vai estar, né? Na hora de fazer um tratamento que está cuidando disso também, né? Não só saúde, mas da estética, né? Da parte visual. E é justamente isso. Então, eu gosto muito de tratar a saúde global, né? Então, por exemplo, atividade física, né? Outro dia me perguntaram, mas quantas vezes você faz atividade física? Eu chego a fazer 8 vezes atividade física por semana. Sim. Vou 4 vezes na academia, às vezes eu vou jogar tênis 4 vezes, às vezes Aquilo que você se sente bem, né? Tá contribuindo, me tá te sinto fazendo bem. E
E às vezes a paciente ela vai lá na clínica, né? Ah, doutor, eu tô aqui com esse quadro aqui da minha perna inchada. E eu vou examinar, e eu batendo o olho ali, eu falo, olha, antes de eu falar aqui das suas varizes, você já viu a sua unha do pé? Ela, unha do pé? Ela olha pra unha, aquela unha toda craquelada, amarela. Já Ó, dando sinais, isso né? aqui, tá? Isso aqui é micose. Você sabia disso? Dela, eu tinha visto, mas eu achei que, sei lá, fosse assim, né? Sim, sim. Só que assim, né? Eu já falando pra ela que ela veio pra ver uma coisa da varize e eu falando da micose da unha dela, Sim, né? sim. Ela, nossa, olha esse doutor, viu até a unha do meu pé, né? Exatamente. Por quê? Porque, inclusive, a micose, quando ela vai evoluindo, ela vira porta de entrada para uma infecção, né? Aqueles bichinhos que ficam no pé, Fungos, né? bactéria, eles podem entrar, né? E cair na corrente sanguínea, né? E gerar uma infecção ali do tecido subcutâneo, uma erisipela, por exemplo. Então é sim uma porta de entrada para Sim, infecção e tem que ser cuidado sim. também. E eu vejo sim, tá? Porque, né, essa daí ela falou, Mas nossa, eu vim aqui por uma coisa, o doutor tá vendo até outra coisa que não tem nada a ver, nunca vi isso, né? ganhou o bônus, né? Ganhou um bônus. Já ganha um ganhou bônus ali. né? E aí a saúde da gente, é importante que a gente tenha um olhar muito profundo para tudo, né? E a gente tem, né? Infelizmente o brasileiro, ele tem uma cultura muito reparativa, né? Ele não trabalha na preventiva. E isso é algo que vale a pena a gente se esforçar todos os dias para mudar. Então, ao invés de ficar vendo alguns conteúdos que não agregam, pode te fazer sorrir, dar risada, né? Acha engraçado? Procura conteúdo que faz transformações, que muda a tua visão de mundo, a tua visão de autocuidado. E aqui hoje a gente tem uma referência para isso, né? Tanto pessoal como profissional, porque está aberto. Se você entrar lá agora no Instagram, você vai encontrar o Dr. Alan e você vai ver, vai comprovar tudo isso que eu estou te dizendo. Não é puxação de saco, não. É realmente algo que está aberto para quem quiser ver e se inspirar, né, também. Porque lá, inclusive, as pacientes vão, elas falam assim, nossa, o doutor chega aqui pra mim e fala, você tem que se alimentar melhor, você tem que fazer atividade física. E eu olho lá no Instagram do doutor e ele faz isso mesmo, Exatamente, né? Não né? é aquela pessoa Não que é sabe hipocrisia, né? aquela pessoa que só fala, né? Sim, Mas sim. aí e não faz, né? Sim. Ou seja, né? Porque assim, tem muito médico que é sedentário, né? Fuma um maço de cigarro por dia, tem uma alimentação que não é regrada, só que quando chega o paciente ali na frente, fala, você tem que ir na academia, você não pode fumar e você tem que fazer uma dieta. Né? Só que daí a pessoa fica olhando assim, acha meio estranho também, né? Então, Sim, então sim. tem essa parte. Mas até essa seria a minha próxima pergunta, né? A correlação, doutor, da atividade física e a varize. A atividade física, ela é um precursor, ela estimula quem tem a predisposição ou ela contribui para uma qualidade melhor? Uma das ou não perguntas, tem nada a ver, né? Uma das perguntas que o pessoal mais fazem lá, né? Doutor, musculação, ela dá varizes ou não dá, né? Ou seja, é mito isso? Pessoal, musculação não dá varizes, tá? Varizes é uma doença genética, tá? Inclusive, a musculação, ela melhora a nossa circulação. Ela melhora o tônus muscular, tá? Melhora a mobilidade. Então, a frequência cardíaca trabalha tudo. Ela é estimulada a trabalhar em performance melhor. Olha, a musculação, assim, eu recomendo para todo mundo, tá? Não assim, tem gente que fala, mas a musculação eu não quero fazer porque eu não quero ficar forte, né? Não é nem isso, né? Você se movimentar, você ter um melhor tônus muscular, você ter uma melhor mobilidade, tá? Então, a musculação, ela não gera varizes. Inclusive, é o contrário. Você tem que sim fazer a musculação, tem que treinar para melhorar a sua circulação. Tem muito paciente que vai lá e fala assim, olha, por muitos anos eu fui sedentária e eu tinha esse peso, cansaço na perna. E quando eu comecei a treinar, isso praticamente sumiu. Sim. Tá? Assim, a varize ela tem ainda, né? Aí a gente vai tratar. Porque são outros fatores. Só que não quer dizer que você fazendo a musculação que vai nascer essas varizes. Ela já ia nascer. E nem, ela também não estimula o aumento. Ela não estimula o aumento, tá? Porque tem um fator genético
que é muito mais forte do que Exatamente, isso. né? Então pode fazer seus treinos aí de musculação. Porque quando a gente tranquilo. fala de frequência, né, cardíaca, a gente fala de bombeamento de sangue, tem muita relação com a varize, porque o que, que é? A varize, basicamente, para você entender, né, a circulação do sangue, tudo nasce no coração. É ele quem recebe, é ele quem bombeia. Esse sangue circula o teu corpo inteiro, ele tem que chegar até a ponta do seu dedão. E ele tem que voltar. É nesse voltar, né, que pode haver ali uma falha das válvulas, que pode haver uma desarmonia e gerar, né, como dá o princípio da varize. Ou seja, através da academia, doutor, só para concluir, através da musculação, da academia, desse ponto que a gente está falando, né, de melhorar a frequência cardíaca, de melhorar a circulação, transporte de nutrientes, é fundamental para que contribua positivamente, não negativamente, né? Então, outro detalhe que o doutor falou, porque a musculação eu não quero ficar grande. Gente, o que vocês veem aí de fisiculturista, desses caras influencers que são mega bombados, para ficar sossegado, não vai acontecer com você nem que você queira, a não ser que você gaste, invista em artifícios que promovem aquele tamanho ali. Naturalmente, você fazendo musculação, você não alcança aquela proporção ali, pode ficar sossegado. Então, mulher pode caprichar na musculação, o homem que não quer ficar extremamente grande pode caprichar na musculação, porque você está fazendo um aporte de massa magra. E aí não é o momento de falar disso, mas a gente tem a sarcopenia. Sim, Procura sim. aí o que é sarcopenia, que você vai entender o quanto é importante envelhecer com um bom aporte de massa magra. Sim, porque inclusive, né, a pessoa vai envelhecendo, vai perdendo músculo, né? 0,5% tá? ao ano até os E 60 e 1% após os 60. perde até a densidade do osso. Tá? Então, Exatamente. principalmente mulher, tá? Atenção, mulheres, pós-menopausa, tá bom? O índice de perda óssea, tá? Ela é grande sim. Então, você fazendo esse treino, né, de musculação, mais um estímulo aí para prevenir osteoporose, por exemplo, né? Sim, exatamente. Né? Fica a dica. Sedentarismo, adeus. Não. Começa hoje, hein? Chega sedentarismo. Doutor, e aí, ó, eu tenho uma lembrança, né? Isso há uns 25 anos atrás, a minha mãe fez uma cirurgia invasiva de correção de varizes. E é uma coisa assim, é uma meia mega complicada de colocar, é um repouso gigantesco. Era um outro momento do mundo, né? O que mudou hoje, né? O que a tecnologia conseguiu evoluir na fase de tratamento dessas varizes? Sim, porque se você for ver, antigamente, praticamente só tinha um jeito, né, de você tratar essas varizes, que era a cirurgia convencional lá no hospital, tá? Hoje, com esses métodos mais modernos, a ciência foi evoluindo, né? A gente tem muitas outras técnicas hoje em dia que substituem a cirurgia lá no hospital. Então, dá para falar que 95 a 99% dos casos hoje em dia dá para ser tratado sem cirurgia, sem ficar de repouso, né? Fazendo esse tratamento com segurança, com eficácia, lá na clínica mesmo, onde você faz o tratamento e já sai andando de lá. Mas consegue já ter vida normal, por exemplo? Vida normal, a pessoa pode voltar para o trabalho, pode subir escada, pode ir no mercado, vai buscar as crianças. E para musculação? Pode treinar também, tá? Então, isso mudou, porque antigamente, quando só tinha a cirurgia de varizes, você tinha que ir para o hospital, né? Tem aquela parte da anestesia. É uma preparação, né? Não, tem gente que fala, assim, só de falar de hospital já não quer nem saber. Sim. Né? Não adianta nem você continuar o papo ali que ela já não quer saber. Então, fazendo esses procedimentos cirúrgicos, depois tinha que ficar de repouso em casa por 15 dias, 20 dias, né? Então, a gente vai falar ainda dos processos utilizados na sua clínica. Mas antes de qualquer coisa, algum deles tem a necessidade de anestesia? Não, hoje, tá? Aquela anestesia que toma lá no hospital, hoje com esses tratamentos mais modernos, não é preciso. Não tem necessidade. Não tem necessidade. São procedimentos praticamente indolores. A gente tem, né, escleroterapia, laser, espuma, né? Quais são os tipos de tratamento ali na clínica, doutor? Sim, hoje a gente tem
Assim, para começar, a escleroterapia com espuma, tá? Para tratar as varizes, que são aquelas veias maiores, Sim. tá? Que é feita por punções, então não necessita de anestesia, a pessoa já sai andando de lá. Temos a escleroterapia ampliada, que é para tratar as microvarizes, são aquelas veias verdinhas, só que assim, elas não saltam para fora, né? E elas são as nutridoras dos vasinhos. E o aparelho de laser transdérmico, que auxilia ainda mais nesses tratamentos aí, das microvarizes e dos vasinhos. Então, hoje, nós temos tecnologias, né, mais avançadas para o tratamento dessas doenças de forma mais moderna, mais rápida, mais eficaz. São técnicas seguras e a pessoa já sai andando lá da clínica, porque hoje em dia, você sabe, tem muita gente que, além do trabalho, tem muitas atividades, né? Tem pessoa que é empreendedora, tem pessoa que tem que buscar os filhos na escola, né, precisa fazer um monte de coisa. Não tem como ela parar a vida dela para ficar 15, 20 dias Sim. na casa dela de repouso, né? Hoje em dia isso... E o mundo, né, ele caminha num processo que a gente sente que está cada vez mais acelerado, né? Cada vez mais Então, acelerado. quer dizer, falta né? tempo, falta dia na agenda, né? E essa notícia que o senhor está dando, inclusive para você que está ouvindo, olha onde foi meus pensamentos, né? Imagina você, linda, formosa, programou uma praia e não está se sentindo bem. Se o doutor tiver agenda, olha que legal, você consegue ir, passar por ele, resolver e ir para a praia tranquilo. Quer dizer, o nível de organização é muito menor e de tempo, né, disposição para fazer isso, sem dizer que você não vai precisar tomar anestesia, que existe algum nível de dor durante o procedimento, doutor? Os procedimentos são praticamente indolores, tá? Então, assim, bem tranquilo de fazer. A gente faz lá na clínica. Fantástico, né? Não, hoje em dia mudou, tá? Se for, a gente tá também, né, 2025. Sim. Se você for comparar, vamos supor, se fosse 1960, né, seria uma outra época, né? É o que eu te falei, 25, 30 anos atrás já era outro momento. A gente tinha que ir para o hospital e fazer todo o ritual. Exatamente, né? Então, Né? hoje em dia, a ciência evoluiu e a gente tem que tirar proveito disso, não é mesmo? Sim, é. E quanto antes você procurar, é um tratamento que vai caber no teu bolso, né? Quanto mais você demorar, mais organização financeira você vai ter que ter também. Então, por isso, a gente fez questão de convidar o Dr. Alan Ock para estar aqui com a gente, porque é um assunto que eu, Maico Fernandes, me incomodo. Vi minha mãe passar por um processo cirúrgico e hoje, com certeza, serei paciente do doutor. Porque tenho, né, geneticamente à disposição e já vejo alguns vasinhos, já vejo algumas varizes, e é muito confortante ouvir isso, né, doutor? E me fala uma coisa, até pulando um pouquinho, né, a parte financeira cabe no bolso de todo mundo, tem parcelamento, tem... Como é que funciona ali na clínica, doutor? A resposta aqui rápida é sim, cabe no bolso. Tá? Cabe no bolso, né? Lá, hoje a gente trabalha com sistemas que dá para fazer parcelamentos O senhor aceita cartão de crédito? Cartão de crédito, boleto, a pessoa chega e fala assim, eu quero parcelar em tantas vezes. Você faz dessa forma? Faço. Ou seja, dessa parte financeira, a gente já não tem mais tanto problema, tá? Então, todo mundo consegue ir tratar lá, tá? Então, desde aquela pessoa que, às vezes, ela na cabeça dela, pelo menos, né? Ela fala, não, eu sou mais humilde, eu não vou ter essas condições. Ela tem sim, tá? Basta ir lá, né? A gente apresenta o plano para ela, ela vê que com o parcelamento, ela olha e fala assim, olha, até que dá... É possível, né? É possível. Sim, a gente trata muita gente que às vezes você olharia ela e fala, não, essa pessoa eu acho que não vai ter condições de fazer. E ela faz tudo, inclusive. Porque colocou a saúde em primeiro lugar. Exatamente. Né? Porque não é só a estética, né? Mas é o crescimento disso e quando se você jogar na internet aí e ver o que é uma varize em estágio bem avançado, né? O processo de estar estourando, rompendo a pele e sangrando, é fim de carreira, né? Tristeza total, porque você já perdeu o seu visual, você já perdeu a tua qualidade de vida. Hoje em dia, em 2025, é praticamente inaceitável
aceitável, Sim. né, a pessoa ter uma ferida por causa de varizes. Tinha né? um... Claro, né? Tem gente que fala assim, mas a minha avó naquela época ela teve. Mas às vezes, né, você vai ver o contexto, né? Era outra época, a avó morava no interior, lá longe, né? Que não E tinha muito. tinha uma propaganda, que eu não lembro qual era o produto, que falava assim, né? Acho que era de absorvente, que falava assim, ó, incomodada ficava a sua avó, né? Então, meus queridos, minhas queridas, envarizada ficava a sua avó. Hoje, você não precisa ficar, e dentro de tudo aquilo que a gente já conversou até aqui, você viu que a parte financeira, que é onde poderia emperrar, também não vai emperrar. Porque a clínica, o doutor, ele se compromete, ele tem esse atendimento humanizado e várias formas ali para você sentar, negociar, ele vai entender o seu momento, vai conseguir fazer um planejamento, de repente, para que isso seja feito em fases, né, doutor? De repente, se for Sim, ficar melhor para o bolso da pessoa, que isso seja dividido em fases de tratamento, né? existe isso também, né? De fazer em fases. E outra coisa que você citou da avó, né? Falando em vó, a gente trata muita senhora Muitas senhoras, lá. né? Imagina. Então, só para você ter uma ideia, esse ano mesmo, uma senhora, sabe que idade que ela tinha? Tinha não, que ela tem, né? 89 anos. Sim. E ela chegava ali, tranquila, a gente fazendo o tratamento, ela contando as histórias dela. A expectativa de vida mudou, né? Hoje você mira os 100 Mudou. anos, né? Se você é uma pessoa que se cuida, você consegue mirar os 100 anos, E ela né? se cuida bastante, ela chega andando, não usa bengala, que delícia, né? Toda vigorosa. Vigorosa, contando as histórias do dia a dia dela, que ela foi na aula de memória, que ela faz aula para deixar a Sim. memória ativa, depois Sim, vem, cognitivo. depois vem lá comigo, faz o tratamento das acho que varizes, é uma e já bênção, sai, já né? vai fazer uma outra atividade. Então, assim, repetindo, 89 anos Sim. fazendo o tratamento, né? Porque tem gente que fala, não, eu já tô com 78, não, para mim É acho fim de que carreira, né? para mim já é o fim, né? Já que eu tô assim, já vou deixar. Não, hoje mudou. Tá? Sim. Doutor, eu não sei se a gente já falou esse tema um pouquinho antes, mas existe cura definitiva ou é recorrente? Varize vai voltar. Vamos lá. Cura definitiva de varizes. Não existe. Por quê? Varize é uma doença genética. Tá? Então a gente não consegue fazer a cura definitiva. Não tem, por exemplo, um comprimido que você toma, pronto. Curei a variz, nunca mais tem. Não. Tá? Como é uma doença genética, todos os dias, de pouquinho em pouquinho, ela vai evoluindo novamente. A gente tem que fazer o quê? É um controle dela. Sim. É um cuidado, né? Ou seja, deixar ela o karma, né? sob controle, né? Doutor, é o karma do cidadão. Então, por exemplo, né, doença genética, vocês já ouviram falar, tem pressão alta, tem diabetes, são todas doenças genéticas, não tem um comprimido que você toma, curei da minha pressão alta, não preciso nunca mais... Não, Sim. a pessoa toma aquele comprimidinho da pressão alta que é para deixar sob controle a pressão para ela não ficar alta, né? Porque se ficar alta, aí pode dar infarto, pode dar aquele monte de coisa, né? Varizes, mesma coisa, uma doença genética, ela não tem cura. Então a gente faz o controle, né? Do tratamento dela para que a doença não vá se expandindo, né? Sim. E chega naqueles graus mais E quando avançados. chega nesses graus, o senhor atende na clínica ali também. Quando chega num grau pré-estouro da pele. Olha, todos os graus? A gente atende até o último grau, né? O grau número 6, que são as feridas, a gente atende gente com ferida. Claro que nesse histórico da pessoa, para a pessoa aparecer lá com ferida, né? Pode ter certeza absoluta de que ela já sofreu muito, né? Já passou por muita coisa, tem aquela ferida na perna. É uma pessoa que normalmente você olha para ela já está desanimada. Por quê? Porque a gente sabe que ela já deve ter passado, né, por muito sofrimento, né? E ela chega, a gente examina, elabora um plano de tratamento para ela e faz o tratamento para dar todas as condições para que aquela ferida feche. Sim, sim. Hoje você tem bacaníssima, interessantíssimo, está surpreendendo as minhas expectativas desse programa, porque está entregando realmente um conteúdo que vai mudar a sua vida. Portanto, acompanhe os nossos recortes no Instagram, porque a gente não está ali para correr atrás de like.
A gente está ali para mudar, transformar vidas. E isso que a gente está conversando hoje, se você conhece alguém que está passando por esse problema, por essa dificuldade, procura o Dr. Alan. Você viu que não tem cenário algum, né, obstáculo algum para você se encontrar com a tua qualidade de vida, com o teu bem-estar, com o teu visual, né, que você sempre sonhou, né? Porque às vezes o seu potencial é um e você está vivendo preso numa situação que não tem necessidade, né, doutor? Idade, né? Ela tem ali tá alinhado a idade. Criança não tem, né? Vasinhos, varizes. Sim. Quando começa? A idade é um fator, tá? Por quê? Com o passar do tempo, a própria parede da veia, ela vai perdendo, tá? Aquela elasticidade dela, as fibras de colágeno, né, que compõem a parede das veias, ela vai ficando mais frágil. Então, assim, com o passar do tempo, a pessoa tende, sim, a ter mais varizes, tá? Entendi. Mas tem uma idade, princípio ali, que começa a aparecer ou não tem esse número? Variz, assim, grande, criança praticamente quase não tem, né? Quando tem é porque tem alguma outra coisa a mais. Agora, outro dia, foi lá na clínica, uma mulher de 18 anos, tá? Jovem. Super jovem, e ela já tinha um monte, tá? Perguntei logo de cara, alguém da sua família tem, né? Que você puxou, né? Ela, não, minha mãe, você tem que ver. Você tem que ver, o mapa hídrico. Nossa, tá cheia, né? Minha mãe é mapa do Brasil. Enfim, mas uma pessoa jovem, 18 anos, e já tinha. Então, desde jovem pode aparecer um pouquinho mais raro, né? Costuma aparecer mas após 30, 35 anos, porque existem alguns fatores, né, de risco de varizes. A própria genética, então se a mãe tem, a avó tem, a probabilidade dela ter aumenta. A pessoa que fica muito tempo de pé, a pessoa que fica muito tempo sentada, né, também. Os extremos, né? Gestante, tá? Principalmente quem já teve 2 filhos ou mais, nasce bastante varizes. Por quê? Durante a gestação, existe um aumento muito grande dos hormônios da mulher. Então, por exemplo, estrógeno, tá? Ele danifica essas fibras de colágeno que compõem a parede da veia. E também ela promove uma estimulação do crescimento desses vasos. Então, vai crescendo cada vez mais. E durante a gestação também aumenta a progesterona. Ela causa uma vasoplegia. O que é isso, né? O vaso ele tende a ficar mais parado, ele não se movimenta tanto, né? Ocorre um extravasamento de líquido, vai inchando a perna, e isso gera mais inflamação ainda, o que prolifera mais ainda a doença. Vira como se fosse uma bola de neve. Então, durante a gestação, principalmente a partir da segunda gestação, costuma nascer um monte de vasinho, varizes. Então, por isso que vai um monte de mãe lá na clínica, né? Tratar também, né? Se encontrar com a vida de volta, né? Que isso legal. Aí. Que programa bacana, doutor. Feliz em te receber aqui. Que bom. Doutor, me fala uma coisa. Bateu no peito aí, né? E assumiu todas as responsabilidades. Até aqui não falamos de responsabilidades do paciente. Mas eu quero te perguntar, né? Quais são as responsabilidades pós-tratamento desse paciente? Uma coisa que o senhor falou, né? De tantos fatores que podem contribuir, o tabagismo também, né? O cigarro também é algo que pode interferir no vascular, né? O cigarro, se alguém me falar o que de bom que traz o cigarro, né? Eu vou esperar essa pessoa vir. Por quê? O cigarro, ele prejudica tudo. Tá? Não estou nem falando só da circulação. Tá? Tem risco cardiovascular, aumenta a chance de infarto, aumenta a chance de derrame cerebral, né? O AVC, aumenta risco de câncer. E não estou falando só câncer do pulmão, aumenta câncer no corpo inteiro, tá? E prejudica também a circulação. Principalmente a outra circulação, que é das artérias, né? Porque varizes a gente está falando de veia, né? Então ele vai entupindo as artérias. Então o cigarro indiretamente prejudica, contribui. Sim. Ou seja, mas vamos lá, voltando à pergunta. Até aqui o senhor puxou todas as responsabilidades para si. Existe uma responsabilidade pós-tratamento que é do paciente ou ele vai levar a vida normal? Como hoje esses tratamentos são mais modernos e sem repouso, e a pessoa, sim, ela volta ao dia a dia dela,
tranquilamente, não teria muitas coisas assim, né, pro paciente fazer. Claro que às vezes tem um outro medicamento que eu passo lá que a pessoa vai ter que tomar. Em alguns casos, o uso da meia elástica, que a pessoa vai ter que usar, evitar de tomar sol, isso é muito importante, tá? Durante todo o tratamento de varizes, evitar de tomar sol. Só que basicamente... Então tem que retirar o que eu falei, né? Se ela estiver indo pra praia, não vai fazer o tratamento na semana, né? Ela pode ir pra praia, só que eu peço pra passar bastante protetor solar, então ficar afastada do sol. Então vamos manter a Tem informação. gente, porque tem outro dia teve uma que ela falou, doutor, a gente vai fazer o tratamento, mas daqui 15 dias, nossa, eu já fechei a minha viagem lá pra praia, né, com as minhas amigas. Falei, pode ir. Pode ir, reforça no protetor Pode solar. ir, você vai passar o protetor solar. Ela, não, então beleza, né? Aí ela vai pra praia tranquila, com as amigas, e depois volta, a gente continua a fazer o tratamento. Poxa, então assim, é muito... responsabilidade fica na tua mão, né? E assim como a garantia de que a pessoa vai encontrar a solução, também é entregue pelas suas mãos, né, doutor? Sim, tem um pouco dessa parte, né, da paciente, Sim. mas hoje, como esses tratamentos são mais modernos, mais tranquilos, é praticamente bem tranquilo mesmo. E aí tem, né, no mercado, se você não gostou, você tem 7 dias para pegar o seu dinheiro de volta, né? Já aconteceu isso com o senhor? Alguém que não gostou do resultado? Que não gostou, muito difícil, tá? Porque não tem como a pessoa vai lá, a gente faz toda esse tratamento com a escleroterapia, com espuma, com ampliada, com laser, e a pessoa olha depois e fala assim, olha, eu acho que não melhorou nada, né? Isso, até hoje, que eu lembre, não existe. Sim. Tá? Claro que tem gente que vai lá e fala, ainda ficou uns aqui, né? Porque às vezes a gente faz um plano de tratamento e na cabeça da pessoa, ela acha que já vai ficar 100%. Só que dependendo do estado, né? Ela já aparece lá já com anos e anos de evolução da doença, não é com um plano de tratamento. A gente faz um plano, já vai melhorar demais, né? Ela dá um tempinho mais pra frente, a gente vai fazendo outros planos adicionais. Isso é normal. Mulher já tem o hábito de se depilar. Homem, para se consultar, a perna precisa estar lisa ou... Seria interessante. Seria interessante, né? Porque o pelo, ele vai... Pode ser na Gillette mesmo. Sim. Não precisa ser na cera, né? Sim, não, isso daí tranquilo, tá? É porque o pelo, claro, né? Ele vai atrapalhar tanto a visualização quanto a própria aplicação ali. A gente, na chamada do programa, a gente abordou ali homem e mulher em imagens, mas não declaradamente. Então parece que a gente está falando só com o público feminino. Mas esse programa também é para o público masculino, porque acontece comigo, né? Não tenho vergonha de falar, eu tenho, né, vasinhos e varizes. Então o homem também tem essa predisposição, né, e pode estar acontecendo com ele. Então a clínica também atende homens, né, independente da idade, do tamanho da varize, vocês, né, o masculino também pode ir lá na clínica, né, doutor? Vai muito homem. Vai bastante homem tratar. lá? Sim. A gente tem aquela ideia de que antigamente homem não ia nunca, né? Sim. Hoje mudou. Tá? Que bom, Os né? homens vão lá na clínica, Que bom. eles se tratam, tá? Por quê? Porque ele quer uma melhor saúde para ele mesmo. Exatamente. Né? Então, ele quer ter uma boa circulação. Porque não existe varize estagnada, né? Todas elas vivem em processo de crescimento. Vão evoluindo, né? Não existe uma estagnação ali. O cara chegou a um ponto ali, vai morrer daquele tamanho ali e tal. Tem gente que, digamos que a genética, ela anda um pouquinho mais devagar. Então ela prolifera um pouquinho mais devagar. Mas é processo evolutivo, né? Está crescendo. Entendi. Então a varize, ela está evoluindo todos os dias. Que seja um pouquinho, mas está assim. Então é por isso que hoje vai muito homem lá na clínica fazer o tratamento também. Portas abertas para os homens também. Doutor, o que é lipedema? Que a gente também, né, ali dentro do nosso tema, a gente aborda, né, essa questão do lipedema. Né? Tem muita gente que não reconhece o lipedema e acha que é só um acúmulo de gordura, vive atrás de drenagem linfática e pouco vê resultado. O que é o lipedema? Vamos lá, agora mudando de assunto, tá?
vamos falar sobre o lipedema, que o pessoal fala, a doença da moda. O lipedema, ele é uma doença antiga, já existia o lipedema desde 1950, tá? Agora, realmente, nesses últimos 5 anos, ele entrou em moda, foi se falando cada vez mais, inclusive as pesquisas de artigos científicos na internet explodiram durante esses últimos 5 anos. Não se sabe bem o porquê, mas enfim, a doença está aí. Inclusive, hoje ela foi incluída no CID-11, que é a Classificação Internacional das Doenças, tá? E o que é o lipedema? É um acúmulo desproporcional de gordura, principalmente nas pernas, tá? Afeta principalmente mulher, 12% das mulheres têm lipedema, ou seja, 12% é uma quantidade Mas até homens também, né? expressiva. Homem é menos, tá? Homem é menos, quase que não tem. Seria mais mulher, afeta 12% das mulheres, só um parênteses, né? Varizes afeta 38% Das mulheres. Do quadro geral. da população. Sim. Ou seja, é mais expressivo ainda, né? Porque Sim. 38%, quase 40%, é quase metade, né? Sim. Alguma coisa tem. Então, o lipedema é uma doença onde a gordura, tá? Ela fica inflamada. E essa inflamação, ela dói. Então, a pessoa que tem lipedema, ela tem uma história de que ela já tentou emagrecer, ela emagreceu aqui o rosto, o pescoço, assim, sabe? Mais essa parte superior do corpo. E parece que da cintura para baixo nem Parece respondeu. que desceu, né? Parece que desceu. E parou lá. Parece que é como se fossem 2 corpos diferentes. Entendi. Da cintura para cima é uma pessoa, da cintura para baixo é outra pessoa. E aí o que acontece? A perna fica com aquele acúmulo de gordura, tá? Você não tem direito a uma definição da panturrilha. A panturrilha fica num formato um pouco mais cilíndrico, tá? Não vê aquele ossinho lá do calcanhar, lá de baixo, porque está coberto, Sim. né, pela gordura. É um aspecto bem feio, né? É um aspecto disforme, né, que a gente fala. Não é aquela anatomia normal. Perde o torneio, né? Perde. O torno da perna, né? Perde esse torneio natural. E aí o que acontece? Porque tem gente que tem o lipedema desde adolescente, e na adolescência a própria pessoa ela já passou por esse estágio que ela olha, ela mesma não se sentia muito bem com o corpo dela. Isso inclusive pode ter gerado, tá, em muitas mulheres um quadro de uma baixa autoestima. Tem gente que entra até um pouco fica um pouco deprimida. Com certeza, né? né? Com isso, porque às vezes ela já tentou fazer dieta e viu que não muda, né? Então fica cada vez mais desanimada. Sim. Né? Até que um dia ela vai lá na clínica para ver a varizes e durante o exame físico eu pergunto para ela, viu? Você já viu essa outra coisa que você tem aqui na perna? Ela, que coisa? Essa gordurinha aqui, né? Porque tem alguns sinais, né, que aparecem no evolutivo, no lipedema. né? É evolutivo, é uma doença crônica também, né? Sim. É uma doença genética, ou seja, já adiantando, não tem cura. Só que hoje tem tratamento. Né? Inclusive a gente tem um protocolo exclusivo de lipedema lá na clínica também. Que é o Lipstart. Que é o Lipstart, e foi um projeto que eu desenvolvi ele recentemente. Porque eu diagnosticava essas pessoas que têm lipedema, eu explicava que a pessoa, você tem que emagrecer, você tem que fazer atividade física, é muito importante isso, mas adivinha o que a pessoa fazia? Ela não fazia. Ela vivia na inércia, né? Na inércia. Por quê? Porque é difícil mesmo, tá? A pessoa chega na casa dela e fala, mudar meus hábitos. Ele falou que eu precisava emagrecer, mas nossa, né? Enfim, não mudava. E quando ela voltava lá, eu perguntava, e ela falava que não mudou, né? Então eu falei, não, isso aí tá errado. Eu tenho que fazer alguma coisa para que ela mude. Então foi daí que nasceu o protocolo Lipstart. Né? Onde eu reuni, né, na minha equipe uma educadora física, uma nutricionista, né? Para quê? A gente monte um time
onde a pessoa ela vai ter ajuda profissional, tá? Durante essa caminhada Entendi. dela para tratar o lipedema. Então, mas na parte que compete à clínica, tem procedimento ali, aplicação, como é que funciona? Não tem uma aplicação no lipedema, tá? O que a gente faz lá na clínica, que eu explico? 50% das pessoas que têm lipedema também têm varizes. Sim, E a presença da doença varizes inflama ainda mais o lipedema. entendi. Então a pessoa que tem lipedema e ela tem varizes, ela tem que tratar os dois. Entendi. E é por isso que eu Entendi. criei esse protocolo, tá fazendo maior sucesso, pessoal que já tá dentro do protocolo. Tá gostando? Nossa senhora, gostando demais. É porque eu acho que é super importante, assim, né, nesse tema lipedema. Não é só o tratamento, mas é a mentalidade. Pelo que eu entendi, é isso, né, doutor? Você faz um processo ali onde a mentalidade do paciente também faz parte do O processo estilo de vida. o estilo de vida, né? Você vai fazer um aporte para que ele mude a mentalidade, a visão mundana dele, E né? você sabe qual que é o mais interessante? É que a pessoa que depois ela muda esse estilo de vida, ela gosta demais. Por quê? Porque vê resultado, né? Lógico. Ver resultado é um baita aporte para longevidade. Ela Ela vê vai viver tudo, mais com né? certeza, Ela né? fala, ó, o meu lipedema melhorou, só que também melhorou um monte de coisa. Melhorou o aspecto da minha perna, melhorou o aspecto do corpo. Porque geralmente quem tem lipedema tem também sobrepeso. Então a pessoa emagrece, ela se sente bem, autoestima melhora, o humor melhora, ela dorme melhor, tem mais energia. Por quê? Porque a gente zera a inflamação no corpo. O corpo, ele trabalha de uma outra forma, Sim, muito mais sim. leve, com muito mais eficácia. Todo o funcionamento, né? As Tudo, liberações tudo, né? hormonais, as conexões neuronais, né? O aporte à qualidade de vida e à saúde, a prevenção de doenças, né? O que a gente está falando aqui é um estilo de vida saudável para quem quer viver bem e bastante, porque também não adianta você chegar ali nos 55, 60 anos com entortar o cardio e começar a ter uma qualidade de vida, né? Você, eu tô vivo. Não, Mas aí, né, uma qualidade mas tá de mais vida. ou menos, né? Tá sobrevivendo, não tá vivendo, né, Não, doutor? não é uma boa. E eu gosto de um termo que é o seguinte, né? Não só na academia, mas o esporte de modo geral, né? Atividade física, não é terapia, mas é terapêutico. Exatamente. E aí aquela pessoa que ela tem um lipedema, ela foi sedentária durante muito tempo, começa a treinar, começa a ir na academia, ela frequenta um ambiente novo, ela vê pessoas novas, ela faz amigas lá, né? Ou seja, até o círculo social dela, né? Indiretamente melhorou também. Sim, sim. Então é por isso que esse protocolo LipeStart que eu criei lá na clínica, desde o momento da criação, tá fazendo sucesso, o pessoal tá gostando demais, porque isso muda a vida. Com certeza. Então, para você que está aí vivendo esse trauma do lipedema, né? O desconforto de conviver com isso, hoje aqui na nossa região, em Americana, você tem o Dr. Alan e uma equipe de profissionais altamente capacitada para te dar o suporte não só, né, para a correção desse problema, mas para mudar a sua mentalidade e te colocar aí nos trilhos da longevidade. Doutor, a gente está chegando ao final do nosso programa, né? Foi uma honra ter o senhor aqui, acho que me superou muito as minhas expectativas e eu queria que o senhor deixasse, né, uma mensagem, não só motivadora, mas de esperança para essas pessoas que estão nos assistindo, para quem enfrenta esses problemas dos quais nós conversamos hoje, né? Bom, quero agradecer ao convite, tá? Por ter participado nesse tão importante podcast. A mensagem que eu dou é o seguinte: a pessoa que tem varizes, pessoa que tem lipedema, hoje existem dois grupos de tipo de pessoa. É a pessoa que ela tem a ação, ou seja, ela quer se tratar, ela quer melhorar, e tem um grupo de pessoas que ela quer, deixa para amanhã, eu vou ver, depois eu te aviso, eu ligo semana que vem, hoje não dá,
eu faço semana que vem, porque essa semana passa um mês, quando vai ver passa um ano, passa 2, passa 3. Então esse é o time das pessoas que postergam as coisas. Sim. E chega lá na frente, a coisa fica mais cara. Eu não tô falando cara no aspecto financeiro. Fica também, tá? Fica tudo mais caro, Só né? que fica mais caro porque ela carregou essa doença por 2 anos a mais. Ela carregou o peso na perna, carregou o cansaço, a autoestima dela baixa, ela carregou isso. Então, é esse preço que ela tá pagando, Sim. tá? Então, não dá para entender, né, como que tem esse time das pessoas que postergam. Então, tem o time Sim. das pessoas que vão lá, enfrentam a situação, elas querem mudar a qualidade de vida delas, querem ter uma qualidade de vida mais leve, mais tranquila, mais relaxada. E tem o outro time que posterga. E você que está me ouvindo, eu quero que você seja do time que tenha ação, né? Que você Atitude, né? tem que ter atitude, que você melhore, tenha uma melhor qualidade de vida, para que você mesma lá no futuro se sinta muito mais jovem, melhor, Sim. com mais energia, né? E é nessa tranquilidade, paz, né, que o som da voz do doutor transmite, que a gente teve o privilégio de conversar com ele e em cada resposta encontrar bons motivos para cuidar das nossas pernas, não só pela estética, mas por todo o contexto de qualidade de vida, de autoestima e de saúde, né? A cada resposta a gente pôde transmitir para vocês que há solução, é acessível, está próximo de você e pode transformar a sua vida. Esse foi o quadro clínico da Publicast Brasil, o lugar onde informação e saúde se encontram e caminham lado a lado para você que acompanha o nosso canal. Até a próxima. Até a próxima, doutor. Foi uma honra tê-lo aqui Obrigado por conosco. tudo, viu? Até a próxima. Valeu.